Numa bela tarde de sol, lá pelos lados do Oriente, a poeira subindo no passo rápido dos caravaneiros, o amargor do dia, da sede e da fome, fazia com que todos andassem mais devagar, moroando e devagar, talvez com medo de chegar em algum lugar e não encontrar como repousar. Tudo era tão lento naquela época. Tudo era tão poerento naquela época. O idioma mais comum era o aramaico. Em um e o outro lugar podia-se ouvir o grego e o hebraico. Mas eu estava tão distante, tão afastado, que somente o aramaico. Qualquer pessoa que falasse o outro idioma que não fosse o aramaico, eu não saberia o que dizer. E caminhávamos. Buscávamos esperança em outros lugares, retirantes, sempre retirantes. Não imaginas como é habitar os desertos. Lugar sem vida, lugar tão seco, mas tão seco, que a tua pele pode ser partida. E havia uma doce esperança no ar. Tinha, de vez em quando, alguém que comentava de um homem, um estranho homem, que não sabiam se era galileu ou judeu. Parece que ele mesclava entre uma raça e outra, e por mais incrível que possa parecer, ele mesmo não se pautava nem por uma e nem por outra. Referia a si mesmo como o filho do homem e jamais se exaltava. Também parecia que não havia cansaço. Era assim que as histórias chegavam. Um homem que trazia a esperança, trazia nas mãos algo que quase poderia se dizer impossível. Diz que qualquer coisa que ele tocasse estava curado. E eu que precisava esconder-se, embrulhar muito bem as mãos, enfaixar bem os pés e jogar o manto no rosto, mal disfarçado pela barba, que teimava em cair por causa das pústulas que se abriam. Ah, como eu não queria que soubesse que a lepra se fazia pertinaz. Roía-me as carnes, rasgava-me por dentro. E era um misto de vergonha com tudo aquilo que se pode dizer e pensar. Como era cruel os dias, como era cruel naquela época. Mas eu tinha uma doce esperança de que, quem sabe, eu pudesse encontrar esse homem que nem era judeu e nem galileu, e que se referia a ele mesmo como filho do homem, e ele se compadecer de mim, tocando-me, e quem sabe as minhas carnes pudessem se curar. Diziam que quando essa praga infestava uma pessoa, uma família, um lugar, era porque tinha sido amaldiçoado até a quinta geração. Eu achava aquilo tão injusto, me recusar a falar com Deus, porque eu não podia permitir que aquilo que meus antepassados tivesse errado, eu mesmo teria que ter que pagar. Negava a sua existência. Dizia que não poderia haver Deus mais cruel
por cobrar na existência futura aquilo que o meu antepassado fizera. E por mais que dissessem que eu deveria adoçar o meu coração, fazer dele algo mais flexível, eu me recusara a falar deste Deus. Também não suportava os deuses de outros povos. Não que eu tivesse algo contra, mas tudo me parecia tão ilógico. Como haver necessidade de Deus para o trigo, Deus para a água, Deus para o vinho, Deus para isso, Deus para aquilo? Que briga sem fim é essa de deuses? Tem tantos deuses que não há homem suficiente. Ah, diziam que eu adquirir a doença também por muito pensar. Diz que quando você pensa, a tua cabeça ela apodrece. E como dentro dela apodrece, apodrece as carnes. Como é que pode apodrecer dentro da minha cabeça? Falando nisso, o que será que há na minha cabeça? Gostaria tanto de saber. Gostaria tanto de saber por que eu penso. Por que o meu pensamento me leva para um caminho e para o outro e para o outro? Sou um verdadeiro joguete. É assim que eu sou, um perdido da vida. Caminho escondido, buscando sombra aqui e acolá, mantendo a distância. Deixar o dia morrendo e ir para os demais que têm sede. Eu também tenho sede, eu também tenho fome. Eu também tenho necessidades, mas eu não posso clamar para estes homens, porque em seu peito não bate um coração, não bate nenhum sentimento, mas tem sim a raiva, a ira. E se encontra um homem doente das carnes, é ferido até a morte. Joga-se a pedra dizendo impuro, impuro, impuro. Eu tenho mais ferida das pedras do que da própria doença. Mas é assim que eu sou, um pensador. Um pensador e caminho às noites, em busca daquele que dizem que põe a mão e cura. Outro dia, enquanto dormia um pouquinho, num leve descansar, escutei ele dizer: Vende, vende, não fique aí perdido, Isaac. Para que ficar aí perdido? Vem a mim, vem, vem, eu estou te aguardando. Acordei de manhã e disse: Estou delirando. Imagina que o judeu ou galileu, sei lá o que ele é, estaria chamando eu, um pobre órfão. Nem sei quem é meu pai. Dizem que a minha mãe é uma prostituta. Por causa disso, eu sou um proscrito. Atiram-se a sandália, vira e gospe e escarra. Sou um Sou impuro em todos os sentidos, porque não tenho pai, porque a mãe é uma vadia e porque sou impuro pela doença. Mas eu não sei por quê. Sonhei com ele dizendo: Venha, Isaac, vem, estou aguardando. E foi assim que venci o deserto e entrei meio disfarçado na cidade. Dizem que ele vai passar a noite em Jericó. E falam tantas coisas, e tem tantas conversas e tantas coisas, e eu escondido numa cisterna vazia, esperando a quietude, e talvez na madrugada eu consiga buscar embaixo da figueira o judeu, sei lá se é Galileu, que descansa, e talvez pedir para que me cure a impureza. E foi assim. E tremendo de frio, porque é assim no deserto. Durante o dia muito quente e à noite esfria, mas eu não tenho mais nenhum manto para cobrir. Que ele olhou de cima do buraco e disse: Isaac, saia daí,
Vem aqui que precisamos conversar. Subi tremendo de medo. Será que ele mandaria atirar as pedras? Afinal, eu sou um ímpio. Ele me oferece uma pedra para sentar. E de uma caneca tosca oferece-me um líquido quentinho. Sorvo devagarinho, porque raramente se tem leite. Ainda mais leite de cabra, que é mais. Penso que deve ser a sua cota da noite. E ele diz: Isaac, o que procuras? Minha cabeça paralisou. Porque eu tinha pensado tanta coisa e tantas coisas eu tinha pensado, mas em nenhuma delas sobre o que eu procurava. E agora, peço a cura das minhas feridas ou peço para entender se há mesmo um Deus? Quedo-me no silêncio porque não consigo saber se eu prefiro ser curado ou ter a certeza de que há um regente de todas essas coisas que há. Ele dá um pequeno sorriso e parece que viu o brilho da estrela em seus dentes, coisa rara. Um homem já de uma certa idade como ele e ainda ter os dentes perfeitos. Os meus estão todos podres. E diz: Ah, Isaac, como a tua escolha é difícil, meu amigo. Não sabe se quer a cura do físico ou se quer a cura da alma. Nunca ouvi falar de alma. O que é alma? A alma é aquilo que somos, a essência, aquilo que o Pai criou. Então é verdade que há um Criador. Sim, existe um Criador. Então coloca, Senhor, esta certeza no meu peito. A doença eu aguento, me esgueiro e vou pelos campos. Mas de todas as dores, a pior é não saber se tem algo além de nós mesmos e se há um Criador. Ele estende a mão tão delicada, toca minha testa e diz: que teu cérebro não se fervilhe mais, que na tua cabeça tenha a certeza do Pai Criador, o divino de todas as coisas, onde eu sou um com Ele, e você também será. E que todo o seu corpo seja limpo, e que possa contar de mim quando eu me for. Você buscou a cura da alma, você buscou a certeza de um Pai. Eu te ofereço um pai, um corpo sadio e o universo para conquistar. E ele vai embora, cantando um pequeno salmo de Davi. Também que é o meu preferido, mesmo que eu ande pelo sombra da vale da morte. Sempre andei pelo vale da morte. E agora eu estou tão limpo. Todos os meus dedos, todas as minhas vidas, até os meus dentes, meu cabelo e minhas barbas. Eu sou um homem livre, 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 porque agora eu tenho Deus em mim e o meu corpo está saudável. Vou sair por aí contando a história desse filho do homem que não sabe se é judeu ou galileu, mas que curou a minha alma, irmão X.